Apenas completando aí, ó, só desculpa, tem um barulho de reforma aí. Apenas também, de novo, completar o vídeo da competitividade e dizer que não dá para saber se eventualmente eu iria competir se a situação de competição não ocorreu. A situação de competição dentro daquilo que eu imaginei que seria uma situação de competição. Houve outras situações em que eu fui atacado, mas aí eram situações que eu não imaginei que iriam acontecer. Pelo menos não totalmente, né? É claro que eu poderia ser, vamos dizer, ser atacado na rua, mas eu não imaginei que os ataques na rua, vamos dizer, em condição de rua, né? Foram ataques em ônibus, na verdade. Ataques no transporte público. E eu não tenho como dizer se era competição, porque foram situações que eu não imaginei. Mas na situação que eu imaginei não aconteceu. Então não houve competição porque a situação não ocorreu. E se ocorresse, pode ser que eu não competisse. Apenas então, para deixar mais claro o que eu já deixei claro. Então vamos lá. A outra coisa, eu só vou fazer um complemento à questão da prova, porque mesmo que eu tivesse argumentos para dizer, até bons argumentos, eu acho que eu tenho até hoje, né, para dizer que eu não tenho problema de sanidade mental, né, seja num grau leve, seja num grau grave, né, ou pelo menos mesmo que seja, ou mesmo que eu tivesse, mas não a ponto de precisar de nenhum tipo de benefício, e de qualquer forma causado pelos outros, né, sempre, né, mas eu de qualquer forma entendo que não, porque mesmo que fosse um grau leve, ou de repente um grau leve poderia merecer um tipo de benefício, mas poderia ter um grau mais leve que esse, e esse grau mais leve não mereceria benefício. Enfim, eu acho que é um benefício injusto. E talvez eu não tenha esse tipo de deficiência em nenhum tipo de grau. Mas, apenas para fazer o complemento, mesmo que eu tivesse argumentos para defender totalmente a minha sanidade mental, e eu até acho que tem, ainda haveria argumentos fortes para dizer o contrário, principalmente se houvesse prova forjada. Eu acho que isso geraria cisão de qualquer jeito. E seria uma questão bastante confusa ministerialmente, então eu acho que realmente era melhor não enfrentar, entendo que era melhor não, também por esse motivo, então não adianta simplesmente ligar, mas é fácil argumentar que você não é. Depende, porque como eu falei, poderia haver provas contra a minha pessoa, vamos dizer, forjadas, era uma possibilidade, ou mesmo o simples fato de eu não querer, naquele momento, fazer prova, poderia também atestar contra mim. Então são argumentos que poderiam ser utilizados contra mim, né? Então, independentemente de outros argumentos fortes que eu teria, ainda assim seria os argumentos usados contra mim como algum tipo de prova, ou mesmo o não naquele momento, o não querer fazer qualquer tipo de prova, justamente para que o argumento não fosse usado contra mim, né? Mas o simples fato de não fazer a prova também seria já um argumento utilizável contra mim. Por mais que eu tivesse argumentos, o simples argumento da prova seria já o suficiente para causar uma cisão, causar uma confusão ministerial, na minha opinião. Então, como havia uma grande possibilidade desse argumento ser utilizado, eu realmente entendi por bem, para evitar um conflito argumentativo, independentemente de qualquer resultado, de qualquer outra informação que tivesse dada, mas antes, como eu falei, antes disso, informação que eu nem sabia, mas antes disso, haveria um conflito que poderia gerar o escândalo diante das pessoas para quem eu pregava, então era melhor realmente sair, porque haveria muita discussão, e mesmo os meus argumentos fossem bons, ainda assim os argumentos contrários também seriam bons, seriam argumentos que eu acho que seriam falsos, mas estariam revestidos de muita veracidade, seria muito difícil provar, e pela força do argumento, e isso geraria um impacto nocivo se como é que é, mostrado ao vivo, se esse argumento fosse mostrado ao vivo, diante de várias pessoas, então isso geraria aí uma grande possibilidade de gerar um escândalo que poderia também dividir as pessoas, e eu quis evitar isso, então apenas mais esse complemento no canal. Valeu!